Pessoal, eu tenho aqui já alguns equipamentos que eu quero mostrar para vocês. E hoje, cara, eu considero uma das aulas mais importantes porque é a aula que a gente vai formar uma base bem sólida no seu conhecimento técnico para você de fato aprender CLP. Por que CLP é importante? Tá? Eu falei disso porque inversor de frequência é importante nas aulas de inversores. Hoje eu vou falar por que CLP é importante. Mas antes de falar o porquê CLP é importante, eu quero te dizer o que é um CLP. Você pode estar caindo de gaiato e não entende o que é CLP aqui. Pode ser que você já entenda, tá? Assim como o DQL350, 375 comentou aí, já aplico CLP em meus projetos. Ele entende, mas pode ser que tenha as pessoas que não entendem o que é CLP. Bom, antes de mais nada, esse CLP, seja bem-vindo, tá? Esse é um dos modelos existentes no mercado de CLP. Tem outro aqui, ok? Esse aqui também é um outro modelo de CLP que você pode enxergar aí, beleza? E eu vou te mostrar algo e você vai falar, Jonei, isso é CLP? Eu vou te falar aqui. Tem um outro modelo aqui que não é CLP, mas que é uma ótima ferramenta para você aprender. Afinal de contas, o que é CLP? CLP é o cérebro da máquina, tá bom? É o seu computador, só que um computador voltado para controlar máquinas. Beleza? E antes de a gente chegar em cenários do Factor.io, entendeu? Desenvolver programação em Factor.io, programação de P&D, inclusive, que já foi comentado aí. Cara, você precisa entender bem como estruturar uma boa programação. E para isso você entender como fazer programação, tá certo? Para quem é novo aqui em CLP, nunca viu CLP, me fala aí, só para eu saber. Me fala aí, se você nunca viu CLP na vida. A galera tá entrando, nós estamos aqui um minuto adiantado, tá? Mas eu quero saber se você já sabe o que é CLP ou não. Conheço CLP, mas quero aprender mais, porque é muito importante no mundo da automação, com certeza. Eu não sei programar CLP. Boa noite, galera. Alessandro, boa noite. Controle P&D. Controle P&D no CLP é obrigatório, o inversor de frequência? Eu não entendi a pergunta, Ailton. Se você puder mandar de um outro jeito, talvez eu consiga compreender e te responder na live aqui. Beleza? Cara, hoje já é a última sexta de agosto, cara. Que incrível isso. Incrível. Maravilha, maravilha. Já deu um tempinho aí pro pessoal entrar. E vamos lá. Tem algumas pessoas que sabem o que é CLP, tem outros que não. Tem uns que sabem programar, tem outros que não. Ok. Então, assim, você vai encontrar vários tipos de CLP na indústria hoje. Ok? Vários tipos de CLP para vários tipos de necessidades específicas. Ok? Quantidade de entradas e saídas, tipos de comunicação, tá? Velocidade de scan, por exemplo. Entendeu? Velocidade de scan, por exemplo. Cara, vai ter CLP para vários tipos de aplicações. Você entendendo e começando a criar a sua base, uma base sólida no aprendizado de CLP, você começa a abrir um universo para você e você pode navegar em vários segmentos hoje da indústria. Vários segmentos hoje da indústria está necessitando de profissional qualificado para desenvolver programação. Seja aqueles fabricantes de máquinas, seja grandes fabricantes de máquinas, seja pequenos fabricantes de máquinas, seja empresas já que têm processos bem estabelecidos, né? Na área de gás, alimentação, alimentícia, né? Óleo, por exemplo. Cara, frigorífico, vários tipos de segmentos industriais hoje necessita de profissionais que conheçam, que saibam desenvolver programação em CLP, entendeu? E você precisa começar, antes de você querer já desenvolver grandes códigos, programações mais complexas, você precisa começar a desenvolver passo a passo, sacou? E o que acontece? Muitos profissionais ficaram anos travados em CLP porque, cara, se viram nesse grande mundo. Cara, tem indústria petroquímica, tem indústria de petróleo, tem indústria de alimento, muitas máquinas para fazer, é complexo, é difícil. Cara, tem muita gente no mercado, tem gente que sabe muito mais que eu. O que acontece? Isso não importa. Isso é apenas fator externo, sacou? O que acontece? Muita gente se encontrava no grande desafio de entender como trazer à tona aquelas linhas de programação, aquelas poucas linhas que você desenvolvia do papel para o software. E por que isso? Até compreendo. Porque antigamente, para você poder fazer um teste de lógica, você tinha que sentar, escrever essa lógica no papel e começar a mentalizar ela. Começar a entender como estava sendo funcionado, como era a consequência em uma saída, quando uma determinada entrada ligava, por exemplo, quando um bit era acionado, o que acontecia com um outro tipo de bit, o que era bit, afinal de contas, o que é bit, byte, word. Então tem muita gente que se pegou nesses aspectos, nesses termos, nesses detalhes, não é detalhe, mas nesses aspectos de programação de CLP e acabou travando.
ok? Até mesmo imaginar como era o funcionamento daquilo tudo dentro de um computadorzinho como esse era difícil, sacou? Mas hoje, cara, hoje nós temos ferramentas incríveis que permitem com que você aprenda CLP, que permitem ainda mais você aprender, você dar saltos na sua jornada em desenvolvimento de CLP. Porque veja bem, por exemplo, quando eu comecei a fazer desenvolvimento de programa em CLP, eu estava trabalhando já dentro de uma empresa que já fornecia, inclusive, equipamentos. E algumas vezes nós íamos em campo para poder verificar algumas máquinas, e nisso de conhecer mais o produto, a gente já conhecia muito bem o produto que a gente fornecia, foi dada a oportunidade de começar a desenvolver as soluções para os nossos clientes. Entendeu? Então, assim, eu comecei a analisar as máquinas, ver os funcionamentos e tal, e começava a desenvolver algumas coisas. E já podia até testar em algumas máquinas. Alguns clientes estavam com projetos parados, máquinas construindo, então a gente tinha tempo de testar, tempo de fazer algumas coisas. Em alguns casos, muitos deles, outros foi na raça mesmo, entendeu? Mas só que muita gente não tem essa oportunidade de ter uma máquina disponível para testar aquilo que você estava aprendendo, para você ligar um contato aberto e ligar um contato fechado, em série ou em paralelo e ver o que acontece. Sacou? Mas hoje em dia existem várias e várias ferramentas de simulação. Uma delas, que eu gosto pra caramba, eu trago aqui para vocês, eu trago no meu curso, inclusive, tá? É o Factorio. Inclusive, ela faz com que você não tenha mais aquela necessidade de gastar tanta energia mental em tentar entender o funcionamento daquele programa passo por passo. Ou seja, você consegue ver já a consequência daquela programação aplicada em determinado tipo de máquina. Por exemplo, você consegue criar uma esteira, você consegue configurar alguns sensores, configurar alguns motores das esteiras, botão liga-desliga, botão de reset, desenvolver a sua programação e com isso você já vê ela funcionando. Isso é lindo, cara. Isso é filé, porque isso te economiza tempo de ficar em uma máquina, na verdade, economiza tempo de teste, ok? Tempo de você ter a disponibilidade de ter uma máquina à sua disposição para poder testar aquilo que você precisa fazer. Sacou? O Ivaí aí, boa noite. Tem como fazer controle PID no CLP sem o inversor de frequência? Com certeza tem sim, cara. Tem como fazer controle PID no CLP. Esse CLP, por exemplo, já tem processo PID interno. Esse aqui também tem algoritmo de controle PID, ok? Você pode fazer o controle PID dentro do CPU e simplesmente mandar para os seus atuadores, no caso, inversor de frequência, ok? O Factorio é free? Não, o Factorio não é free. Tá, o que é Factorio, Jonei? Factorio é essa ferramenta incrível que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Vou compartilhar minha tela. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem, né? Então, acho que com isso eu não preciso mais me preocupar em termos de qualidade de som e imagem. Bom, Factorio é isso aqui, meus queridos. Você consegue desenvolver as suas aplicações industriais aqui. Em algumas delas, né? Você tem algumas cenas pré-programadas do Factorio, ok? Que elas já vêm prontas. Por exemplo, fazer o controle PID. O controle PID que foi quem falou aqui? Deixa eu ver. Quem foi que falou? O Ailton falou sobre controle PID. Você pode desenvolver uma lógica, um algoritmo de controle PID dentro do seu CLP e simplesmente testar ele aqui. Olha só que demais isso. Você consegue testar manualmente, ver o funcionamento. Por exemplo, no caso aqui, é um tanque, tá? Você tem válvulas proporcionais, você tem sensores de vazão e sensores de nível aqui, né? E você consegue monitorar esse tipo de aplicação e desenvolver a sua lógica nisso, cara. É incrível. Show. Chuchu, beleza. Você poderia fazer outros tipos de simulação. Por exemplo, eu quero testar aqui um algoritmo para o funcionamento de um elevador. Cara, tá aqui. Você não precisa mais mentalmente imaginar o funcionamento do elevador, tentar fazer os intertravamentos e, na sua mente, tentar imaginar o momento deles, ok? Você simplesmente pode configurar esse elevador aqui e fazer a configuração no seu software, tá? E através do seu software, você simplesmente vê funcionar. Se vai funcionar ou não, se vai travar ou não. Aí você consegue analisar no seu código, né? No seu programa, entender o que está certo e o que está errado. Beleza? E, claro, outras ferramentas. Nós estamos já falando do final aqui do Factorio, que já te ajuda pra caramba. É uma realidade virtual ali, uma realidade ampliada, né? Para você aprender isso, cara. Mas, por muito tempo, o que foi uma grande ajuda, e até hoje continua sendo grande ajuda, são softwares mais simples, inclusive. Por exemplo, quem já ouviu falar do ClickEdit? É o da VEG.
É um software da VEG livre, gratuito, que você pode fazer o download, por exemplo, e simplesmente fazer a simulação. Você consegue desenvolver pequenos programas, tá? E testar esses programas no seu computador. E antes que vocês falem, Júlio, mas o Click não é um CLP. Eu concordo, não é um CLP, é um relé programável. Mas já é um bom caminho para você aprender. Saber o que é contato aberto, contato fechado, temporizador, tempo on, tempo off, contador, por exemplo. Você já vai ter a noção. Inclusive até testar valores analógicos. Caso você queira testar, você consegue fazer programação, fazer pequenas lógicas matemáticas dentro dessa ferramenta. Entendeu? Então, para aprendizado, ela é uma boa ferramenta, porque permite você já iniciar, sacou? O Ailton perguntou, se conseguir programar todos os cenários do Factor.io, está apto para entrar no mercado de trabalho de automação? Cara, na boa, se você conseguir programar todos os cenários de automação industrial, se você programar, entenda o seguinte, a partir do momento que você está aprendendo a programar, você vai se jogar no mercado e você vai avaliar aquilo que está disponível para você aprender. É claro que tem lógicas muito complexas da indústria, entendeu? Mas isso já te dá algum conforto de saber, cara, eu já consegui desenvolver algumas coisas, eu já fiz os testes de algumas coisas, cara, eu consigo colocar meu pé um pouquinho mais fundo na água. E você vai começar a se jogar. Imagina o seguinte, tem um monte de programador hoje na indústria e um monte deles aprenderam a programar sem o Factor.io. Hoje você tem o Factor.io ao seu favor. Você simplesmente vai testar, aprender, vai errar também e vai aprender. Sacou? Então, assim, não é porque você aprendeu e dominou o Factor.io que você também vai ser o expert em programação na vida real. Mas, cara, isso vai te dar um belo salto na vida real. Vá por mim. Isso vai te dar um poder de, cara, assimilar a informação e saber assimilar lógica muito poderoso, entendeu? Então isso vai te adiantar vários anos, né? Anos daquelas pessoas que, por exemplo, não tiveram a oportunidade de trabalhar com o Factor.io e simplesmente você vai dar saltos violentos aí no desenvolvimento, mas basta você fazer, né? Você tem que fazer a sua parte. Você vai ter que se esforçar, aprender, testar, entender o que está dando certo, entender o que está dando errado dentro das programações, seja dessa cena, seja de qualquer outra cena do Factor.io, entendeu? Porque o objetivo não é você ficar craque no Factor.io. O objetivo é você ficar craque na programação de CLP. Sacou? Isso aqui vai te dar entendimento de saber, pô, Mara, eu estou fazendo aqui já lógica de intertravamento, estou fazendo funções matemáticas, eu estou fazendo operação de movimentação de transferência, operações matemáticas, controle PID. Cara, olha só o tanto de operações. Essas operações são as mesmas operações utilizadas na indústria. Você vai utilizar isso também em algumas máquinas. Sacou? E você, claro, dentro da indústria, você vai ter aquela pegada mesmo real, aquela pegada de você vai ter que ir lá, ou você vai ser o responsável por fazer a conexão física das entradas, das saídas, do cabo de comunicação, entendeu? Você vai ver se o CLP tem erro ou não. Mas, meu, na boa, isso vai te dar um poder violento na hora de desenvolver a sua programação. O clique é zica lá. Ó, o Danilo já está usando o clique já. Dá para criar cenas novas no Factor, com certeza. Essa ferramenta aqui, ela já vem com algumas cenas para te ajudar a destravar, entendeu? Mas você pode trabalhar e adaptar essas cenas. Por exemplo, aqui eu estou mudando essa esteira de um sentido para o outro, por exemplo. Eu posso colocar aqui esse carinha, entendeu? Posso colocar aqui um carinha desse, por exemplo. Posso colocar aqui, ou em vez de carinha desse aqui, posso colocar vários outros. Eu posso modificar as cenas que já estão prontas aqui, fazer algo novo. Sacou? Nós já fizemos várias. Quem está acompanhando? Quem acompanha aqui as lives da automação já faz um tempinho? Me fala aí. Se você acompanha, você já viu várias cenas. Nós já fizemos vários projetos de automação durante as lives aqui, ao vivo. Inclusive, dentro do curso tem muitas outras, mas aqui ao vivo mesmo, nós já fizemos várias outras. Fizemos separação, fizemos paletizador, tem lá do controle de nível, separação por peso, separação por visão, né? Cara, tem uma porrada de coisas, nem lembro todos eles, inclusive, né? Faz bastante tempo que a gente está trabalhando já com Factor.io, inclusive. Sacou? Então, isso aqui, ó, por exemplo, é um paletizador. Cara, olha só isso. Você testa isso. Sacou? Ó, o Nando já tem acompanhado. Show de bola. Cadê os likes? Cadê os likes, pessoal? Eu que pergunto, cadê os likes? Beleza, galera? Então é o seguinte. Bom, é o seguinte. Eu acho que a galera que está aqui hoje está um pouco dividida entre sabe e não sabe programação de CLP, né? Tem uns que já sabem, já aplica, tem outros que ainda não sabem, não aplica, entendeu? Deixa eu ver, inclusive, aqui no Instagram. Você está assistindo no Instagram? Me fala aí também. Se massa ouvir vocês. Beleza?
Então, é isso. Para quem não conhecia, esse é o CLP. Agora é o seguinte, se você está começando a programar CLP, utilize ferramentas simples. Não perca muito tempo tentando instalar uma ferramenta mais complexa, uma ferramenta que demora a instalação, que é pesada, às vezes o seu computador não está preparado para ela. Cara, utiliza o Clique 02 da VEG. É simples. Cara, se você está com dúvida até de como fazer o download do Clique 02 da VEG, é só você escrever download, Clique 02 Edit. E vai aparecer isso aqui para vocês, galera. Você só baixar, clicar aqui, download, simplesmente vir no software aqui, ó, e boa, clicou, fez download, seja feliz, sacou? A partir daí você vai começar a ter já uma ferramenta de programação e simulação, entendeu? O bom é que você, além de testar, saber desenvolver pequenas lógicas aqui nesse espaço, tá? Ele é limitado, não dá para você fazer uma lógica complexa, mas dá para você começar, a fazer entravamento, temporizador, sinais analógicos, contador digital, comparadores, por exemplo. Você consegue fazer uma porrada de coisa, sacou? Isso te dá o poder de fazer várias outras coisas. Você consegue, além disso, Johnny, mas eu não tenho um computador. A minha grande dificuldade de hoje de aprender programação é por não ter computador. Mas, ó, esse dispositivozinho aqui, ó, ele permite você fazer programação no próprio painel dele, sacou? Então, você pode fazer, mas eu não tenho nem um clique, nem um computador. Tá bom. Você pode cara, você vai ter que aprender. Acompanha minhas aulas aqui, assiste minhas aulas, entendeu? Mas é fundamental você ter um computador. Para fazer programação, é fundamental que tenha um computador para já desenvolver os seus algoritmos, sacou? Ele é que permite, ó, você fazer a sua programação. Ó, ladder, função de bloco, parâmetro, parar, data register, escrever, RTC, password, definir a linguagem. É massa, cara. O Adriano falou, estou acompanhando mais ou menos uns 15 dias. Então você acaba sendo novato aqui. Seja muito bem-vindo, Adriano. Vamos ver. O Thiago falou, boa noite, Johnny. Além do Tier Portal e do Code, você sabe algum outro simulador de CLP que consegue integrar nas simulações do Factor.io? Com certeza. Se você abrir o próprio Factor.io, você pode vir em Drives, ele vai te mostrar aqui, ó. Sacou? Tem um simulador, o simulador PLC Sim, né? O Codesys. Ó, ferramentas que trabalham com o PC, você consegue fazer a simulação, sacou? Você consegue trabalhar com esses PLCs aqui da Unbradley, né? Tem um próprio software de desenvolvimento que eles recomendam, se eu não me engano, esse Control.io, ok? E outra coisa, por exemplo, digamos que você tenha um CLP em mãos, você não tem uma ferramenta de simulação, mas você tem um PLC em mãos que tem o protocolo TCP/IP, você consegue desenvolver programação dentro do CLP e fazer a comunicação com esse CLP e o Factor.io, sacou? Então, simplesmente, você vai desenvolver a programação no seu CLP, você vai comunicar o seu CLP com o seu computador e a partir daí você estabelece comunicação, fazendo com que você consiga trocar informação entre o seu controlador e entre o Factor.io. Inclusive, cara, só para você ter noção, eu já fiz a comunicação com o Factor.io com HM, TCP, sacou? Então eu comecei a desenvolver uma coisa, só que não consegui dar sequência, mas deu para fazer certinho, funcionou na boa, ok? Então tem a porrada. Inclusive, se você vir aqui na página inicial, você vai ter algumas bibliotecas tutoriais já pronto, tá? Ó, Control.io e também tem uma interface, né? Da Advantech. Você pode pegar, por exemplo, essa interface aqui, não sei se vocês conseguem enxergar. Deixa eu tirar o comentário da frente. Essa interface aqui permite você pegar um CLP físico, ligar as entradas na parte de entradas da interface e a saída na parte de saída. E ela simplesmente está comunicando com o Factor.io. Ela está sendo a interface, né? Quando você liga uma saída do Factor.io, ele liga a entrada do CLP e assim por diante. Beleza? Bom, legal. Mas como de fato começar? Bom, primeiro você precisa ter alguns conhecimentos básicos necessários. E é o seguinte, é aí que muita gente acaba se pegando na hora de aprender programação de CLP, principalmente a galera que vem. Tá? Tem galera que tem ênfase em eletrônica, outra ênfase em informática, programação, já está um pouco mais íntimo com um determinado tipo de linguagem de programação. Tem gente que vem da elétrica, né, de comandos elétricos, que também tem intimidade mais com outra linguagem. Ou seja, o CLP, assim como uma máquina, ele possui uma forma de linguagem que você precisa
você precisa utilizar essa linguagem para poder trocar os comandos. Os comandos que você tem a dizer para o CLP é dito através de uma linguagem, nós chamamos isso de linguagem de programação. E existem várias linguagens de programação, inclusive tem uma norma internacional que define as principais linguagens. Tá? E, basicamente, você vai utilizar a linguagem ladder, por exemplo, se você está começando, tem muita intimidade com a eletricidade, já fez comandos elétricos, o ladder, a princípio, vai ser uma ótima alternativa. Depois tem a linguagem desestruturada, função de bloco, tem diagrama Graph7, por exemplo, e por aí vai. Beleza? Por exemplo, nas maiores aplicações que eu mostro aqui para vocês, nós desenvolvemos isso em ladder. Porque um dos primeiros softwares que eu indico para vocês aqui é o Click, porque ele é simples. E ele tem duas opções de linguagem, ou ladder ou texto estruturado. Então é o seguinte, partindo pelo preço. Esse aqui é o resultado, tá? Da enquete que eu fiz. Para aqueles que entendem um pouquinho de comando, você vai ter simplesmente o seu comandinho boladão. Você conhece, tem a sua bobina, tem o seu contato NF, tem o seu contato NA. Acho que uma das primeiras coisas que as pessoas aprendem dentro de comandos elétricos é o contato de selo, correto? Se você começar a entender como funciona, se você, eu conheço bastante comando, já fiz bastante coisa com comando, cara, você já está no pé, já está na pegada boa de fazer programação em ladder, ok? O ladder, praticamente, é uma linguagem como se fosse de comandos, né, de relés, só que feito da seguinte forma. O que o cara fez? O cara deu uma pequena tapeada. Pô, a bobina, cara, é a carga, a entrada. Legal, o que nós vamos fazer? Vamos inverter esse trem aqui. Vamos girar isso aqui. Tá isso, o ladder. Basicamente, isso é o ladder. Você fez aquele comando dessa forma aqui. Sacou? E por aí vai. Então, você fez o seu primeiro comando, um contato de selo, utilizando contato aberto, contato fechado e uma bobina, tá? Só que, diferentemente do relé, do comandos elétricos, que você sempre tem que pegar isso aqui, é físico, você liga, essa bobina aqui, se ela estiver destinada com o endereço de saída física, ou seja, por exemplo, digamos que ela esteja com o endereço Q1, tá? Geralmente, o mnemônico Q, tá? Mnemônico é, por exemplo, essa letrinha Q é destinada a um tipo de objeto dentro do CLP. Por exemplo, entradas ou saídas, ou memórias internas, ou temporizador. Então, o Q geralmente é destinado para saídas, mas você pode encontrar Y também para saídas, ok? Então vai depender muito do software que você está utilizando, ok? Da plataforma que você está utilizando da marca. Beleza? Então, legal. Diferentemente de um comando elétrico que você tem aquele cara físico lá que você vai ligar, ele é eletromecânico, que você vai ver atuar, no CLP não. Você está ligando uma memória virtual. Essa memória virtual vai acionar ou um relé ou um transistor físico dentro do CLP. Sacou? Então, se esse cara ligar aqui, aí sim ele vai ligar um relé físico e esse relé físico vai atuar. Então, o que você ligar aqui, ó, é relé físico, tá? Bonitão, desse jeito, mas é um relé físico dentro do CLP. O que você ligar aqui é o que vai ver acontecer dentro, né, do nosso mundo aqui, do hardware, ok? Então, isso vai ser o software, isso vai ser o hardware. Beleza? Boa noite, Jonei. Você tem curso CLP para iniciante a partir do zero? Sim, meu curso é para quem parte do zero mesmo, até programações mais avançadas. Beleza? Então, basicamente é isso. E nas entradas, acontece a mesma coisa. Você está ligando o seu fio na entrada do CLP, tá? E ele consegue identificar essa diferença de potencial. Pô, legal. Tava zero, agora tem 24 volts. É sinal que tá ligado essa entrada. O que nós vamos fazer? Ele vai lá e no software ele fecha um contatinho. Entendeu? Fechando o contatinho, o próprio scan, que vai, digamos que seja de forma bem simplificada aí para você entender, tá? Seria, a varredura seria os elétrons no comando elétrico, por exemplo, ele vai de encontro com a carga, porque o objetivo é ele sai daqui, desse lado, e vai para aquele lado. O objetivo dele é chegar daquele lado. Ok? Então ele vai ter que passar por isso aqui. E quem está aqui, a saída. Se a saída ligou, é sinal que a saída física do CLP
vai ligar. Beleza? Tá tranquilo? Acho que tá bem simples, né? Tá bem simplão, né? Tranquilo, né? Dúvidas? O Cláudio, boa noite, Cláudio. Cláudio, Jarmer, Fabiano, Leandro. Show. Beleza. Então, é exatamente isso. Aqui nós temos a nossa entrada física, a nossa saída física. O que nós temos aqui? Uma programação virtual dentro do CLP, ok? Ele é formado por memórias, por processadores, por exemplo, e ele vai processar essa informação que vem de fora e vai atualizar as suas entradas virtuais, atualizando as suas entradas virtuais em função da lógica. O que é lógica? É as condições que eu coloco aqui, ó. Tá? O que eu coloco aqui no começo e no meio para interagir aqui no final, entendeu? Isso vai ser desenvolvido a minha lógica, é o programa do usuário. Então, o que acontecer nas entradas, ele vai atualizar para o software. Do software, ele vai verificar a lógica, se tem intertravamento, se tem funções de contagem de tempo, funções de contagem de acionamentos, né? E vai atualizar as saídas, seja as saídas físicas, seja as memórias virtuais do equipamento. Beleza? Então, por exemplo, aquela linha de comando que nós fizemos, basicamente poderia ser feito da seguinte forma. Nós teríamos aqui um contato paralelo e uma outra entrada, só que NF seria no comandos elétricos, NA aqui no nosso programa, para ser um botão de desliga, ok? Aí você poderia voltar para o seu programa. Legal. Acionou esse cara? Ah, não acionou não, porque esse aqui tava NA. É como se você já tivesse apertado o botão de desliga. Apertou o botão de desliga e apertou o botão de liga, o que acontece? Ligou a sua saída. Coisa mais simples. É muito simples isso. Ok? Isso já te adianta alguma coisa. Já sabe como desenvolver pequenas alteraçõezinhas. Beleza? Show de bola, show de bola. E o mais legal de ter uma ferramenta de simulação é você exatamente ver já imediatamente isso acontecer. Porque imagina o seguinte, nós temos aqui uma seguinte situação, uma entrada que vai ligar uma saída. Essa saída, por exemplo, é um motor. Se esse motor entrar em falha, por exemplo, ele vai ligar uma outra saída. Vai ligar, se esse motor entrar em falha, por exemplo, né, o relé térmico dele acionar, esse relé térmico está ligando na entrada do CLP, ou seja, através de uma outra entrada, ele vai monitorar o sinal de falha. E se esse sinal de falha for verdadeiro, o que ele pode fazer? Simplesmente contar um pequeno tempo, ok? Um tempo, sei lá, de 3 segundos. E quando esse tempo de 3 segundos for estourar, né? Ele simplesmente pode desligar aquela saída do motor que ele havia, né, permitido acionar, e simplesmente, e ainda mais, ele pode ainda. Opa! Colocar aqui o T. Ele poderia simplesmente ligar uma outra saída que indica uma sinalização. Legal. Você fez isso dentro de programa. Fizemos aqui em, sei lá, em 5 segundos isso. Agora faz isso com relés, com lógicas de comando. Você já percebe a grande diferença de tempo de criação, de desenvolvimento e também de alteração. Ok? O seguinte, quando o CLP ele foi desenvolvido, né, a princípio foi foi solicitado pela GM, desenvolvido pela Modcon, ele foi solicitado através de uma série de características. Ele tinha que atender várias características para poder chegar naquilo que a GM queria, naquilo que a GM solicitou. E uma das coisas era ser programável e ser fácil de alteração, ser flexível, entendeu? Justamente por quê? Porque havia muitos painéis com lógicas de comandos, de relés, até válvulas poderia existir ainda, e era muito difícil fazer alterações, era muito difícil fazer pequenas modificações, sacou? Tinha que mudar tudo, praticamente tudo, ok? Funcionou. Digamos que esse mesmo motor deu falha, essa falha acionou um temporizador, o temporizador vai contar algum tempo, desligar a saída e ligar uma outra saída de alarme. Beleza? Viu? Um pequeno programa que nós fizemos aqui. Tá bom? Então é o seguinte, quando você se depara com o CLP, qual a principal dificuldade que você encontra hoje na hora de desenvolver algumas programações? Me fala aí. O pessoal está entrando no grupo. Tem um grupo no Facebook também, tá? Que está disponível para aquelas pessoas que tiverem interesse em participar. Tá bom? Então é o seguinte, quando você...
Legal saber que está funcionando bem no Facebook. Maravilha, maravilha, maravilha. Então é o seguinte, vamos desenvolver algumas coisas, né? O pessoal não está com muita dúvida hoje não, sexta-feira o pessoal está mais tranquilo. Vamos ver aí que dá, né, Jonei? Libera aí, vamos ver que dá. Beleza, vamos lá. Então é o seguinte, digamos que a gente tenha um pequeno programa para fazer alteração. Qual programa? Nós temos que fazer um controle, por exemplo, de partida. Que tipo de partida? Uma partida direta. Vamos começar com partida direta e depois partida estrela-triângulo. Beleza? Quem aqui já viu um comando de partida estrela-triângulo sabe que existe temporizador, existem os contadores de acionamento, né? E intertravamento, ele tem os contatos de intertravamento, e acontece isso. Beleza, achei legal fazer isso com comandos, fazer com 3 contadores, com relé, é muito simples, Jonei. Para mim, vale a pena comprar relé e fazer isso. Legal, beleza. Agora, digamos que você tem que desenvolver esse tipo de comando para 10 partidas. 10. O que é mais fácil? Você fazer um programa que você pode levar alguns minutos aí, jogar para um relé programável como esse, por exemplo. Esse relé programável tem 8 saídas, tá? Então vamos reduzir para 8 saídas. E dessas 8 saídas, ligar diretamente os contadores principais. É claro que não daria para ligar 8 motores, né? Porque cada partida leva aí 3 contadores principais. Mas você pode perceber a grande facilidade na hora de utilizar um tipo de programação como esse. Trabalhar com entradas analógicas. Show. Tranquilo. Partida direta nós já fizemos. Vamos desenvolver aqui uma partida estrela-triângulo. Vamos lá. Então, o que acontece? Partida estrela-triângulo. Nós temos um motor. Vamos deletar tudo, né? Vamos lá. Ao ligar o botão I1, por exemplo, se esse cara estiver ligado, nós vamos já ligar o contador principal e o contador de estrela, né? Depois de alguns segundos, 3, 4 segundos, por exemplo, nós vamos desligar o estrela e ligar o triângulo. Você pode vir, inclusive, nesse carinha aqui. Opa, não, nesse carinha aqui. Cadê? Sensor de temperatura. Vamos colocar algo analógico aqui, já que o Anderson falou que trabalhar com entrada analógica é complicado para ele. A gente pode colocar uma entrada analógica. Um sensor de temperatura, por exemplo, digamos que ele esteja variando aí de 0 a 10 volts, tá? Para ele fazer a leitura. Então, vamos incluir um sensor de temperatura dentro desse nosso projeto aqui. Sensor, temperatura. Relé térmico, por exemplo. Falta colocar nas saídas, né? Contador principal. Sinalização. Alarme, por exemplo. Acho que vocês não estão enxergando minha tela. Que vacilo, cara. Que vacilo. Vocês não estavam enxergando minha tela. Beleza. O que eu fiz aqui foi o seguinte. O que eu fiz aqui foi simplesmente colocar nomes nas minhas entradas e nas minhas saídas, tá? Então, eu vim aqui em símbolos de elemento e simplesmente coloquei nomes nesses caras, nas entradas, nas saídas, justamente para ficar mais fácil saber o que nós estamos acionando, ok? Então, nós temos o botão de liga, nós temos o desliga, nós temos o retorno, tá? Que é um contato, como se fosse um contato auxiliar, tá? Dessa bobina, que está aqui justamente para poder fazer um selo, ok? E nós vamos colocar aqui, por exemplo, um contato NA também, contato NA e 3. E o contato NA é o relé térmico, ok? Beleza. Luiz Xavier, boa noite. Anderson Maia. Leandro, algoritmos e variáveis. Show. Beleza. O pessoal está respondendo as principais dúvidas. O Kleber, maravilha. O Kleber Figueiredo entrou aí também. Show de bola. A gente está fazendo transmissão nas 3 plataformas, então vai ter gente lá do Facebook, gente do YouTube, gente do Instagram. Legal. Então vai ligar. A partir do momento que a gente liga essa entrada, e levando em consideração que o sinal da entrada I2 está sendo enviado para a entrada do CLP, ok?
ou seja, o contato NF realmente está NF, está ligando, a entrada está ligada, e também a entrada de relé térmico está ligada, vai ligar uma saída, uma bobina. Essa bobina é o Q01, ok? Ao ligar o Q01, a gente pode colocar aqui um outro contato desse cara. O bom que é o seguinte, quando você trabalha com um contator, um relé, você tem limitação física de colocar contatos auxiliares dentro, encaixáveis, né, naqueles contatores. Aqui no CLP não, você pode utilizar a porrada de contatos, poderia ter várias linhas aqui, utilizando do Q1, e simplesmente a limitação seria a limitação do software, que é gigante, por exemplo. Só nesse software aqui você tem praticamente, acho que você tem praticamente 250 linhas de programação. 290, 300, vai, 300, fala 300. Beleza? Cara, não estou utilizando máquina virtual, não. Eu utilizava o VirtualBox, mas agora eu estou utilizando na minha própria máquina aqui. Beleza? Legal. Então, beleza. Ligou a contatora principal, vai ligar esse contato auxiliar, ok? Nós vamos fazer, na próxima aula, nós vamos fazer com função de bloco. Você vai ver o poder de utilizar uma função dentro de um programa de CLP para replicar exatamente aquilo que você fez. Porque, assim, eu dei um exemplo para vocês. Nós vamos fazer, por exemplo, 10 partidas. Legal. Então, nesse software aqui, você teria que fazer exatamente 10 vezes o mesmo trabalho. Então, eu vou ter 10 vezes esse trabalho de criar o motor principal, o motor o contator estrela, o contator triângulo. Você teria que fazer exatamente esse passo nesse software várias e várias vezes. Já num programa que permite você criar um código de função, isso facilita a nossa vida. A gente cria um código e chama ele várias outras vezes. Beleza? Então, nesse caso, por exemplo, ligaríamos aqui quem? O estrela, certo? Que é o nosso Q02. Q02. Tá. O que deve haver para não acontecer um curto-circuito no fechamento estrela-triângulo? Deve haver um intertravamento. Ele tem que ser um intertravamento elétrico, fisicamente falando lá, tá? E também, dentro do software de programação, você também tem que levar em consideração o intertravamento. Ou seja, se, por exemplo, a saída Q3 estiver ligada, ela impede que Q2 esteja ligada. Tá bom? Então, você tem que criar um intertravamento desse tipo. Vamos colocar aqui. Quando esse cara ligar, esse cara desliga. Ok? Q1 ligou. A partir do momento que Q1, que é o principal, ligou, ele vai ligar quem? Esse cara aqui, que é o Q2, que é o estrela. Nesse caso, nós temos a partida já sendo efetuada. Ok? Só que, nesse exato momento, o motor estaria sempre no fechamento errado para a tensão. Ou seja, a partir desse triângulo, a gente está alimentando 220, um motor que está fechado em 380, por exemplo. Então, a gente teria um motor com velocidade baixa e torque baixo também. Mas só que não é assim que funciona a partir desse triângulo. Você vai ter um temporizador. Então, nós temos o nosso Q2 aqui. Quando o nosso Q2 aciona, nós temos aqui um temporizador. Pode ser esse tempo 1 aqui. Colocar, por exemplo, 4 segundos. Ok? E a partir do momento que ele conta 4 segundos, o que ele vai fazer? Primeiro, eu vou fazer uma condição, vocês vão ver o que vai acontecer. Vai dar um erro, ok? Mas eu quero mostrar para vocês exatamente o que vai acontecer. Ligou esse cara aqui, vai ligar o contato auxiliar do temporizador. E ele vai ligar simplesmente quem? O nosso Q3, que é o nosso triângulo. Só que tem um porém. Quando esse cara... aqui você tem que entender que o CLP ele é feito por condições. Então, esse cara aqui é reflexo do que vem antes dele, entendeu? Então, toda vez que uma análise de um programa, por exemplo, quando você tiver algum problema, você vai partir de onde? Você parte das saídas e vai, assim por diante, subindo a sua programação, até achar a raiz do problema. Por quê? Porque se uma saída não está ligada, você tem que vir para as condições dela. O que faz a saída não estar ligada ou está ligada no momento que não deveria? É um contato. Legal. Esse contato, quem é a bobina que aciona esse contato? Legal. A bobina que aciona esse contato é esse temporizador que está na linha 4. Legal.
Vamos ver. Ah, esse contador está acionando, está ligando o contato, legal. O que está ligando esse contato é o quê? É um outro contato de uma outra bobina. Ah, então vamos entender. Por que esse cara está ligado? Ah, porque esse cara aqui, ó, não estava funcionando. Matamos o problema. Sacou? Então, muitas vezes você vai ter que fazer alguma análise desse tipo. Começar a achar pela raiz do problema. Ok? Fazer o processo inverso, né? Na programação, a gente começa pelas entradas e vai até as saídas, só que no análise você vai começar das saídas até chegar na entrada. Sacou? Beleza? Então, legal. Nesse programa tem um erro. Qual seria o erro? O erro é que, quando liga o Q2, ele vai ligar o temporizador. E só que, quando ligar o temporizador estourar, ele vai ligar o T1, que vai ligar o Q3. E o Q3 desliga o Q2. Desligando o Q2, o que vai acontecer com esse contato aqui? Ele abre. Quando ele abre, ele faz com que o temporizador desligue. E quando o temporizador desligar, ele vai fazer com que esse contato do temporizador também desligue, que faz com que esse cara desligue. E se esse cara desligar, esse contato que tinha aberto vai se fechar e ele vai voltar novamente para, para a condição de ligação, né, da estrela. Tranquilo? Tô indo muito devagar, muito lento. Me fala aí, galera. Quero saber se está tudo certo. Vocês estão conseguindo entender o passo aqui na criação desse pequeno algoritmo, desse pequeno programinha. Beleza? Vamos colocar aqui uma variável analógica, tá? O Anderson falou assim, trabalhar com entrada analógica e acionamento via rede. Via rede a gente não vai fazer com esse dispositivo. Nós vamos fazer via rede, sim, ao longo dessa maratona. Lembrando que essa maratona tem, ao todo, 15 aulas. Nós estamos na 5ª aula, tá? Então, pode ser que, às vezes, para você que já conhece um pouco mais, fica até mais fácil, tranquilo, tal, mas nós vamos ter mais aulas ao longo dessa maratona, nós vamos desenvolver mais programação, mas eu quero que as pessoas acompanhem, né? Então, tem muita gente que, bom, pela pergunta que eu fiz no grupo, eu sei que muita gente ainda está travado na hora de criar os seus programas. Qual seria a solução desse problema, então, Jonei? Me fala aí, qual seria a solução desse problema? Deixa eu tirar o comentário da tela aqui. Bom, nós podemos simplesmente fazer o seguinte. Quando esse cara ligar, ele vai contar um tempo aqui, ok? Esse temporizador, antes de ligar essa bobina, ele poderia simplesmente criar um próprio selo aqui, ok? Vai ter algumas consequências, vai. Por exemplo, ele coloca um selo. Então, quando esse cara liga, aqui não pode existir essa linha, tá? Senão dá erro. Quando esse cara liga, ele vai ligar o temporizador. Quando o temporizador estourar, ele próprio sela aqui, ok? E quando ele estourar também, né? Ele vai... Opa, cadê o T? Simplesmente ligar essa outra saída. Mas ainda assim tem um problema. Quando você faz um selo, você tem que considerar a quebra desse selo. Então, veja bem, na primeira linha nós fizemos um contato de selo. Só que nós consideramos aqui quebras de selo, ok? Tem um botão de desliga. O botão de desliga é a quebra do selo. Você pode considerar o botão de desliga aqui também, ok? Ou você pode considerar que esse cara só pode funcionar assim se o principal estiver ligado, que faz até mais sentido. Então, você pode colocar, por exemplo, um contato aberto do Q1 em série aqui. Então, se o contato do Q1 estiver ligado, ele fecha esse contato e com essa condição, e essa condição sendo verdadeira, o temporizador liga, começa a contar. A partir do momento que ele chegou nos 4 segundos, ele fecha aqui. Na hora que ele fechou aqui, aí sim, ele vai, na verdade, imediatamente ele vai ligar esse Q3, tá? Pode ser que tenha ainda assim um certo problema, ok? E ainda tem algumas lógicas de contato, algumas lógicas de acionamento para estrela triângulo, você considera ainda um pequeno tempo de delay. Tem um tempo de desligar o estrela e tem um tempo de ligar o triângulo. Por exemplo, você desligou a estrela em 4 segundos, você vai ligar o triângulo em 4 segundos e meio ou em 5 segundos, sacou? Justamente para dar tempo de os contatos mecânicos, por exemplo, o contato mecânico do contador de estrela, ele simplesmente abriu por completo, ok? E depois disso entrar o contador de triângulo, justamente para não gerar nem a possibilidade de curto-circuito. É por isso que existem aqueles temporizadores específicos para partida estrela-triângulo, ok? Então, assumindo pela essa premissa, nós poderíamos considerar aqui até um segundo temporizador. É um CLP, não vai gastar nada, mas podemos considerar.
Só que esse segundo CLP, nós podemos contar, por exemplo, o tempo de 1 segundo. Então, quando esse cara acionar, ó, deu 4 segundos, vai desligar esse cara aqui. Agora, quem vai desligar esse cara aqui vai ser o Q1, o T1. Beleza? O T1 vai desligar esse cara aqui. E depois de mais 1 segundo, quem vai entrar? Um outro temporizador que vai ligar a saída Q3. Tá claro? Tá de boa, né? Tranquilo. Vamos revisar aqui, fazer uma breve revisão. Apertou o botão, esse cara já estava na condição normal dele, que é fechado. Esse cara também já estava na condição normal dele, que é fechado. Apertou o botão, ligou esse cara. Ligou esse cara, fechou esse contato. Fechou também esse contato. Fechando esse contato, como esse já está fechado, esse também, liga esse cara aqui. Beleza, temos uma partida já em andamento. Bom, esse cara fechando, liga aqui também. Como esse cara já está fechado, esse cara, o contato dele fechou. Então, nós vamos ter esse cara iniciando a contagem. Depois de 4 segundos, o que vai acontecer? Ele vem aqui, sela, tá? E ele também abre o contato para desligar esse contator. Ok? Desligando esse contator e fechando esse contato, vai contar mais 1 segundo. A partir desse 1 segundo, ele fecha esse outro contato que liga o contator de triângulo. Beleza? Esse cara aqui, esse cara fechado. Ligou. Beleza. Nossa partida estrela-triângulo está funcionando. Viram? Simples, né? Vamos considerar agora uma condição analógica. Ó, digamos que a gente aperte o botão de desliga. Tem que desligar. Desliga tudo. Beleza? Tá. A condição analógica vai ser para utilizar esses dispositivos aqui, ó, como se fosse sensores que estão enviando o valor de 0 a 10 volts, tá? Então nós vamos fazer uma programação bem simples analógica aqui, só para você saber como usar. Cara, na boa, veja como é simples. E eu vou contar até a história. Quando era moleque, estava fazendo os cursos, né? Estava fazendo o curso do Senai, fui convidado para participar das Olimpíadas. E a gente não tinha módulo a gente, dentro do curso tradicional, que já era dado dentro daquele Senai, não tinha aula de entrada analógica, por incrível que pareça. Eu perguntei para vários professores, nem os professores daquela época me explicavam como era o funcionamento da entrada analógica. Porque eu precisava estudar aquilo, porque ia cair na Olimpíada. Era preciso utilizar uma entrada analógica, uma saída analógica. E por incrível que pareça, eu tive que perguntar para professores de outra unidade. Até que um dia o professor estava chaco cheio, eu falei, me ajuda, me mostra como funciona esse trem aqui. Porque, cara, a gente não estava tendo aula daquilo. Aí, professor, olha isso aqui, é bem simples, vem cá. Aí vem exatamente isso aqui. Nós temos comparadores. Então, por exemplo, nós vamos ter uma entrada analógica. Para isso, nós vamos ter os comparadores. Se eu não me engano, o comparador é o G aqui. É a bobina, essa aqui é a bobina do G. Vamos ver onde está o comparador. Tá, esse cara aqui, por exemplo, é um comparador. Tá? Tem até uma função aqui meio doida desse comparador. Vamos usar uma função mais simples. Esse comparador aqui, ele está comparando uma entrada AX se for maior ou igual que a entrada AY. Eu posso definir aqui, ó. Bom, eu quero comparar, aqui ele está comparando duas entradas analógicas, mas eu poderia simplesmente comparar duas entradas analógicas com um valor fixo. Então, por exemplo, digamos que na nossa aplicação aqui, nós estamos fazendo uma partida estrela-triângulo. Quando a temperatura passar esse sensor ele monitora de 0 a 100 graus Celsius, ou seja, 0 volts é 0 graus, 10 volts é 100 graus Celsius. Então, quando ele passar de 60 graus, né, 60 graus Celsius, ou seja, 6 volts, ele vai desligar o motor principal. Beleza? Vai ser basicamente isso. Então, nós vamos ter uma variável fixa, ok? Nós vamos utilizar a função maior, igual. Vamos ver qual é dessa função maior igual. Maior igual. Quando esse cara for maior igual esse cara aqui. Então aqui, ó, nós vamos definir um valor numérico, ou seja, uma constante. E qual vai ser o valor da constante? O valor 6. Então, quando a entrada A1 for maior ou igual que o valor numérico 6, nós vamos fazer algo. Ok? Esse cara nós vamos deixar ligado direto. Beleza? E quando... o que ele vai fazer? Quando esse cara ligar, nós vamos ter que desligar esse contador. Correto? Beleza? Vamos primeiro fazer o teste dele aqui.
Vamos ver se ele está ligando, por exemplo. Então, vamos colocar um contato aberto desse comparador, né? E vamos fazer ele ligar uma saída de número 4, Q4, que vai ser alarme. Vamos voltar para o nosso simuladorzinho aqui. Aqui é a nossa entrada, tá bom? Então, beleza, tem um botão de emergência, o sensor, ou melhor, o relé térmico, né? Quando aperta o botão, ele ligou. Ele, inclusive, já deu falha. Deixa eu verificar o que está acontecendo de falha aqui, se eu fiz alguma configuração errada. Provavelmente fiz alguma configuração errada. Ele já deu alarme aqui. Por que deu alarme? Deixa eu tentar entender por que ele deu alarme. Cadê minha entrada analógica? Ah, tá. Ó, vacilo, né? Eu coloquei G1 aqui eu coloquei Q1, tá? Então, vacilo. Isso aqui é G1. Beleza? Provavelmente ele já vai ligar, né? Vamos voltar para a forma que fica mais simples de visualizar. Beleza. Ele vai ficar 4 segundos, vai ligar esse cara, depois de 1 segundo, ligou. Beleza. A temperatura está aumentando. A temperatura está aumentando. O que aconteceu aqui quando chegou em 6, ligou o alarme. Viram como é simples? Basicamente isso você já está utilizando um sinal analógico. Sacou? Então tem muita gente que acaba entendendo, mas eu tenho que entender, cara, é muito difícil. Cara, acabei de mostrar para você que é bem simples. Nesse caso aqui foi bem simples. Dúvidas? Quem foi que falou que está com dúvida analógica? É claro. Nós estamos falando de um relé programável, que ele é bem simples mesmo, o modo de funcionamento. A partir do momento que você trabalha com entrada analógica de outros dispositivos, né, você vai se deparar com a necessidade de conhecer mais a respeito de tipos de dados, né? Você vai entender se é o tipo inteiro, double int, por exemplo, se é real, entendeu? Mas eu quero, cara, acabei de mostrar para você que, pequena coisinha que você faz, você começa já a entender, sacou? É por isso que eu estou orientando você, se você ainda é novo na programação de CLP, utilize essas ferramentas mais simples, porque se você se pegar já em ferramentas mais complicadas que te dão mais opções, a chance de você se perder e de você ficar frustrado é grande. É por isso que nós estamos trabalhando com essa primeira ferramenta. Nós vamos trabalhar com outras ferramentas aqui, mais complexas, mais completas, mas, cara, não adianta mostrar o mais completo para você se não mostrar o mais simples. Beleza? Dúvidas? O Anderson falou, dúvida minha, Jonei. Ó, o Alessandro tinha me falado, eu não tinha visto, Alessandro. Q1 tá no lugar, tá atuando, né? Era por isso. Beleza, senhores? Cara, novamente ressalto, essa maratona só tá no começo, nós vamos fazer muito mais coisa, então eu queria mostrar exatamente para vocês isso, tá? Ó, aí pode ficar uma dúvida, Jonei, mas não desligou o motor. Legal, ele ligou o alarme, mas não desligou o motor, tá? Aí que tá. Quando você começa a trabalhar com esse carinha, você pode perceber que eu já cheguei numa limitação de coluna. Aí que está trabalhando com a ferramenta. A diferença de você trabalhar com uma ferramenta que ela comporta mais funções do que uma ferramenta mais básica, tá? Entra aqui. Aqui, por exemplo, ela não permite colocar mais um contato para desligar esse Q1. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente transpor esse contato para uma bobina qualquer e essa bobina está aqui. Ou seja, basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos deixar aqui o Q4 do jeito que estava. Ok. Aqui eu vou colocar o I2, que é o meu botão de emergência. Emergência não, meu botão de desliga. Quando esse botão de desliga estiver on, ele vai ligar uma memória M1. O que é essa memória, Junei? Seria os relés auxiliares. Beleza? Então, o que ele vai fazer? Quando o desliga estiver na condição normal, NF, ele vai ligar essa memória. Então, eu posso substituir isso aqui por M1. Ok? Pessoal, vocês estão enxergando que M1 é a mesma coisa que I02? Está claro para vocês que M1 é a mesma coisa que I02? É isso que vocês têm que enxergar. Se eu posso falar que Q04 é o resultado de G1. Que é o G1? É o comparador. Ok? O resultado da comparação é o Q04. Beleza? Tá? Só quero que vocês fiquem claro isso. Legal.
Então, se M1 está ligado, ele vai dar condição, ok? Onde eu posso colocar esse contato aqui, ó, aqui agora. Eu posso colocar, não o Q, o G, NF, aqui. Então, ou seja, quando esse cara ligar, né, quando a comparação for verdadeira, ele vai fechar esse contato para ligar a sinalização, mas ele vai abrir esse contato para desligar quem? O contator principal. Vamos simular isso, vamos ver se eu estou certo ou errado? Cara, eu posso ser que esteja errado, tá? Vocês têm que duvidar também, porque vocês têm que ter senso crítico, ok? Então, beleza. Liguei, tá? O contator estrela tá habilitado, vai ligar o triângulo, ligou o triângulo, beleza. Tá funcionando agora. E a temperatura começa a subir. Subir para 2 graus, ou seja, 20 graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus, 60 graus. Chegou em 60 graus, o que acontece é que o motor desligou e a sinalização ficou ativa. Beleza? Show de bola? Aí vai subir, né? Subir daí, como não tem nada, só tem 4. Essa bobina aqui poderia ser um outro item, né? Sei lá. Mas aí está a nossa lógica. Dúvidas? Da segunda-feira, nós vamos retomar nossa aula. Eu vou pegar esse exemplo, só que em um outro software, num software que é mais utilizado agora, realmente, por profissionais que já estão no campo de batalha, tá? Eu vou mostrar isso. Ó, se nós tivéssemos que utilizar, por exemplo, esse cara aqui são 4 saídas, ou seja, 2 acionamentos, nós teríamos que fazer o mesmo trabalho, tá? Ou seja, nós temos que fazer esse mesmo trabalho lá para baixo, nessas outras linhas, e mudar os endereços. Eu vou mostrar na segunda-feira como o poder, né, de você utilizar um controlador que permite você criar funções, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre funções, nós vamos já utilizar o controlador que nós vamos desenvolver as aplicações aqui. Combinado, senhores? Então, nós temos aqui um encontro marcado na segunda-feira às 20 horas. Lembrando, essa aula vai sair do ar, porém, se você tiver no canal do Telegram, Jonei, eu não sei qual é o canal do Telegram que você tanto fala. É galera da automação, meus senhores. Eu vou deixar o link aqui disponível, né, para vocês. Deixar o link disponível. Cadê o link? Galera da automação, entre lá para você poder rever essa aula, tá? Ela vai ficar disponível por 24 horas. Valeu, Kleber, valeu, Cláudio, Roberto. Deixa eu fazer o seguinte, vou colocar um negocinho aqui. Cadê o joinha? Deixe suas dúvidas, né? E também mande seus feedbacks. Me fala aí se você está gostando da aula, se você acha a aula muito lenta, muito devagar. Eu fico nessa dúvida, né? Se a pegada tem que ser um pouquinho mais rápida, tem que ser um pouquinho mais avançada, um pouquinho mais básica também. A ideia é fazer com que a maioria de vocês aprendam, tá? E cheguem no objetivo final, que é desenvolver uma programação. Nós vamos desenvolver uma programação ao longo dessas aulas. Beleza? Deixa eu ver se tem dúvidas. Show, valeu, Anderson. Alessandro, valeu, cara. Kleber, valeu, Kleber. Fique ligado que pode ser que no final de semana saia aula aí, tá? Eu tô para pegar amanhã as EHMs. Amanhã eu vou pegar 3 EHMs. Vou até confirmar, né, com o pessoal se eles realmente deixaram separado, para poder fazer uma aula surpresa, uma aula bônus aqui durante a maratona. E vai rolar algumas aulas bônus, tá? Vai rolar algumas aulas de indústria 4.0, o robô colaborativo, documentação técnica, que é um assunto muito importante, se você saber fazer essa documentação de projetos, ok? Então fica ligado que durante essa maratona vai acontecer muita coisa, tá bom? E para quem tem dúvida, sim, nós temos um curso, um treinamento completo, tá? Nós vamos abrir nosso treinamento completo em breve, não vai ser agora, não vai ser na semana que vem, nem na outra semana. Relaxa aí. Por enquanto, o objetivo é vocês aprenderem te dar base. Porque quando chegar no treinamento, eu vou abrir o treinamento para aqueles que querem aprender mais rápido, mais acelerado, ter todo o apoio técnico, todo o suporte, materiais que nós temos, todo o aprofundamento, ok? Mas até agora é o espaço para você aprender a tirar suas dúvidas de forma gratuita, beleza? Então, estou dando oportunidade justamente para aquelas pessoas que não poderão entrar. E também para aquelas que poderão entrar e já saber como que é a didática, como que funciona. Se eu posso, só aprendo de verdade, se eu não aprendo. Beleza? Mas, cara, fica tranquilo, respira fundo, que vai dar tempo. E vai dar tempo para você aprender nessa maratona também. Beleza? O Hugo falou, tem um compressor me esperando com essa programação. Show de bola, cara. Fabiano, tem uma noção básica boa de CLP. Legal, cara, maravilha. Vamos aprender bastante aqui. Show, Jonei. Valeu, valeu. Maravilha, maravilha. E lembrando, vou deixar aqui novamente o link para vocês poderem entrar no canal do Telegram. Beleza? Já rolou alguns conteúdos por lá, vai rolar mais ainda. E essas aulas surpresas eu vou notificar lá. Beleza? Então é isso aí, cara. Sexta-feira,
agora é a hora de você fazer uma breve revisão e, cara, sabadão, final de semana, estudar um pouquinho, curtir a família também, porque segunda-feira tem mais, e tamo junto. Beleza? É isso aí. Nos vemos na segunda-feira ou eventualmente no final de semana, tá? Alô, se estiver tranquilo, se eu dormir, eu venho aqui e faço uma aula. Beleza? Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.